Olá filhote, olá filhota, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, o Mil Contextos. O canal que faz você aprender redação em língua portuguesa de uma maneira diferenciada. O nosso assunto de hoje é, na verdade, uma análise de uma redação nota 1000 do Enem de 2019, que falou sobre a democratização do acesso ao cinema. Mas antes da gente começar a nossa análise, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like para ajudar a gente, ativa o sininho das notificações, comente e compartilhe esse vídeo. E não esquece, siga a gente lá no Instagram, @mil.com.textos, e também lá no /milcontextos no Facebook, tá ok? Vamos contextualizar? Vamos começar a nossa análise da redação nota 1000 de 2019 e vamos dividi-la em 4 momentos. A introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Essa redação ela é do Augusto Scapini, lá de Goiás. E acredito eu e espero que ele já esteja na universidade cursando o curso que sempre sonhou. Tá ok? Vamos começar. Primeiramente eu jogo a introdução em branco. Você diz, poxa, mas ela é toda branca. Como é que a gente consegue fazer uma análise melhor? Aí agora eu jogo ela em cores. Na hora que eu jogo ela em cores, a gente vai fazer uma divisão e você vai perceber que são 5 momentos. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, uma leitura direta e depois a análise de cada um dos pontos. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, ainda há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente da sociedade. Com isso, faz-se necessário uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Muito bacana essa introdução. E ele começa fazendo uma contextualização, que é um dos elementos centrais da introdução. Ele vai buscar em Aristóteles. Ele fala que Aristóteles defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Ou seja, o conhecimento como ponto fundamental da essência humana. Na hora que ele vai para a segunda frase, que está em vermelho, eu gosto de chamar de apoio à contextualização. Ele diz para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. O que ele quer dizer? Ele relaciona a ideia de conhecimento à cultura e sabedoria. Se essa relação não existisse, a contextualização simplesmente seria uma furada. Automaticamente, quando a gente trabalha essa ideia de cultura e sabedoria, nos separando do restante dos animais, como é que eu ganho essa cultura? Como é que eu ganho essa sabedoria? Como é que, porventura, eu ganho esse conhecimento? Aí ele vem para a terceira frase. A terceira frase, que está em amarelo, é uma chamada para a palavra mais importante naquele momento, que era cinema. E ele diz, nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade. Então ele vai buscar lá no início do século XIX, vem para a atualidade e mostra que tudo isso diretamente está relacionado com a ideia de conhecimento de Aristóteles, está relacionado com a ideia da cultura e da sabedoria, para que nós alcancemos essa plenitude da essência humana. Aí ele entra na tese. Ponto de maior importância do parágrafo introdutório. No entanto, se é no entanto, é porque ele vai trabalhar uma relação contrária à ideia positiva que ele está trabalhando. Ainda há diversos obstáculos, olha o lado negativo, que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Como ele já falou de cinema, quando ele fala em democratização do acesso, ele já trabalhou com as 3 palavras que fazem parte do tema, e isso já o credencia a 200 pontos na competência 2, caso ele consiga finalizar todos os parágrafos de maneira correta. Como ele fez isso, na verdade ele alcançou a nota 1000. Agora ele vem para o argumento. Veja que o argumento está junto com a tese, por isso eu coloquei sublinhado. Ele diz que isso é centrado na elitização do espaço público, então ele vai produzir um argumento voltado para essa elitização dos espaços públicos e, como consequência disso, essa elitização do espaço público vai nos levar a uma insuficiência intelectual presente na sociedade. Por quê? Porque parte dessa sociedade não terá acesso ao cinema.
E na parte branca, finalização do parágrafo, ele diz: faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno. Ou seja, isso já é um indício da proposta de intervenção que ele vai produzir, tá ok? No desenvolvimento 1, também tudo branco, não é? E aí, como é que eu faço essa leitura, Alan? Vamos dividir em cores? No momento que eu divido em cores, vejo que o número de cores diminuiu. Eu tenho a parte branca, são 2 conectores que eu quero chamar a tua atenção no meio da leitura. E aí eu dividi basicamente em um espaço azul, um espaço vermelho e o amarelo. Então vamos fazer a leitura? De início, conector inicial, ou seja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. De início, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, basilarmente, precipuamente, todos são indicadores de um início da discussão. Tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento. Ele foi buscar na Constituição, né? Então já é uma estratégia interessante. Ele já começa com uma estratégia já para poder provar o ponto de vista, né? Baseado, claro, no argumento dessa elitização dos espaços públicos. Então, acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Porém, olha aí o elemento importante agora, o elemento de contrariedade. A Constituição defende esse direito, porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, né? É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Então ele vem para a Constituição para mostrar que existe um direito, porém ele não é respeitado de fato. Quando esse cinema está nesse espaço elitizado, ele é um espaço segregador, mesmo que seja de graça, que você possa entrar no shopping, mas pelo fato de ser um espaço da elite, dificilmente as classes mais pobres vão de fato aos shoppings. Então isso acaba criando esse espaço de segregação e o cinema, por estar inserido no meio desse processo, também será um espaço de segregação. Nem todo mundo tem recursos financeiros para estar no cinema. Então, quando ele vem trabalhar com esse porém, ele mostra que é um direito, mas esse direito de fato ele não é respeitado. Essa segregação, olha o elemento de continuidade das ideias. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Então veja que ele traz uma nova estratégia, que é a citação do sociólogo, para mostrar como, de fato, essa sociedade mais vulnerável socioeconomicamente não consegue alcançar esses espaços que, apesar de serem públicos, eles são elitizados. Então ele se utilizou da Constituição Federal, se utilizou do sociólogo Gessé Souza e a sua tese de autocidadania, 2 estratégias para reforçar o argumento. Ou seja, os shopping centers são espaços públicos elitizados que segregam, e as pessoas que são segregadas não têm acesso ao cinema. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno, ou seja, a frase final do parágrafo só conclui, que é uma lógica, aquilo que ele já disse. Não é um espaço democraticamente para todos. E isso faz com que a elite tenha esse acesso ao cinema. Por isso, lá na introdução, ele disse, olha, é preciso a gente reverter esse quadro, né? E a gente vai ver isso, claro, na conclusão. Vamos para o desenvolvimento número 2. Desenvolvimento número 2, Alan, branco, não dá para ver tudo. Mas quando eu transformo em cores, aí dá para você perceber. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, veja que ele não usou um conector, mas ele utilizou uma frase como conector, justamente para mostrar, primeiro, o argumento, que é a elitização dos espaços públicos, e a consequência de tudo isso, né? Que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que por vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção do conhecimento.
e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Olha a ponte no segundo parágrafo de desenvolvimento. Praticamente no terceiro período ele vai buscar lá a introdução em que Aristóteles fala da plenitude da essência humana, ou seja, como as minorias não alcançam esse espaço que deveria ser mais democrático, o cinema, elas não conseguem alcançar de fato parte dessa cultura, desse conhecimento, dessa sabedoria que Aristóteles defendia. Então, ele trabalha esse segundo argumento como uma consequência dessa elitização dos espaços públicos. Né? Essa situação, olha o elemento de conexão entre os períodos, essa situação relaciona-se com o conceito de alienação, descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira. Então ele vai buscar Karl Marx, vai buscar o conceito de alienação, fala da Revolução Industrial, mas ele vem para a realidade brasileira e diz refletido na camada pobre brasileira atual. Então, se ele não trabalhasse com essa relação de Brasil, ficaria complicado, mas como ele criou o elo com o Brasil, não é elo de ligação, tá? Todo elo já faz uma ligação. Então ele criou o elo entre a ideia de Karl Marx, alienação, Revolução Industrial, com a camada mais pobre brasileira, que, infelizmente, sem esse acesso ao cinema, acaba não conseguindo alcançar essa plenitude da essência humana que Aristóteles defendia. Na conclusão, veja que eu falo lá em cima de conclusão mais proposta. Por quê? A gente vai trabalhar isso em próximas videoaulas, quando nós trabalharmos diretamente a competência 5. A competência 5 não obriga ninguém a trabalhar a proposta na conclusão. A proposta pode ser trabalhada ao longo do texto, mas a lógica, básica das redações acaba levando a proposta a ser trabalhada na conclusão, tá ok? Novamente, olha, portanto, meu olho se perdeu. E se eu colocar para você em cores? Agora ficou melhor, não ficou? Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Então veja que ele faz uma retomada da tese. A importância do cinema para a construção e a necessidade de democratizar. Então ele, ao mesmo tempo que ele retoma a tese, ele retoma o próprio tema, que é ponto muito importante. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se, logo, das outras espécies animais, através do conhecimento e da cultura. Muito interessante essa redação. Mas vamos voltar lá no princípio do parágrafo. Ele diz: fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade e a necessidade de democratização. Tese e tema. Quando ele diz que cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, isso é o agente. Promover um maior acesso ao conhecimento. Perceba, o promover é o verbo, então começa a ação interventora. O agente produz uma ação interventora. Promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio, olha o conector que gera a ideia de meio e modo, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Aí ele cria o detalhamento, que está em branco, ele cria uma especificação, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de, ideia de finalidade, evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Não houve necessidade de uma segunda proposta. Por quê? Porque a primeira já está completa, a primeira e única já está completa. Tem um agente, uma ação, um meio, um detalhamento do meio e uma finalidade. E o último ponto que está em cinza é justamente para a finalização, quando ele cria a relação com a introdução, falando de Aristóteles, e finalizando o texto com uma frase positiva. Isso é uma forma maravilhosa de se produzir uma redação. E cada uma desses parágrafos tem os seus pontos que são obrigatórios a serem trabalhados para que você possa de fato alcançar a sua nota 1000 do Enem. Claro, não esquecendo da gramática, não esquecendo dos elementos de coesão, para você poder formar uma redação perfeita. Tá ok?
Fica atento, pessoal, aos próximos vídeos. Nós vamos falar ainda de construção do texto dissertativo, sobre o que é dissertação argumentativa, as competências, mas essa análise eu produzi para que você pudesse, a partir dela, se motivar a pensar em como você pode, a partir de elementos que foram propostos em redação nota 1000, produzir a sua própria redação, tá ok? Se você porventura diz assim, poxa Alan, mas eu preciso dar uma treinada, mas eu estou sem algum tema, vai lá no Instagram, @1000.com.textos, lá tem 6 temas de redação interessantíssimos de algumas lives que eu fiz no longo aí dos 2 últimos meses, tá ok? Temas que falam sobre a arte e a educação, que falam sobre música e educação, transtorno de ansiedade e vários outros temas, tá ok? Te aguardo na próxima videoaula do 1000 Contextos. Tchau, tchau, pessoal!